conheço, não só na família, como conheço amigos também, com vários tipos de transtorno. Não conheço. Sim. Um primo que se matou, caso de suicídio. Eu sou bipolar. Na família não tenho, mas conheço sim pessoas, poucas. Como as pessoas que têm transtornos mentais, elas são incômodas socialmente, o choque, eu acredito, embora eu não seja médica, não seja da área, o choque faz com que as pessoas fiquem paralisadas, que elas deixem de pensar. Nada melhor do que alguém não pensar quando aquela pessoa incomoda. Eu honestamente não tenho uma opinião formada, porque eletrochoque é uma palavra, enfim, que tu consegue imaginar várias coisas, né? Mas não sendo da área, eu prefiro não opinar sobre isso. É um retrocesso, né? Depois de todo o processo que a gente teve de ganhos, né? Em relação a isso, eu acho um retrocesso, isso é horrível. Eu acredito que a arte é, sim, uma super ferramenta para tratar transtornos mentais. Ela é um jeito de relatar o jeito que tu se expressa e o jeito que tu se expressa de acordo com o jeito que tu vê o mundo. Então, seria muito, com certeza, muito interessante e muito válido tentar interpretar a expressão deles. Tem várias terapias que usam a arte, enfim, então alguma coisa deve estar dando certo. Nise da Silveira é um grande referencial, porque minha mãe admirava muito ela e acreditava muito na forma de arte. Tanto que o meu irmão, ele estudou com a Nise da Silveira, não digo paciente, estudou. E ele se transformou em pintor. A arte pode desenvolver outros lados, outras partes do nosso cérebro. É uma maneira dele extrapolar, né, o que ele está sentindo, e a gente tem que aproveitar e explorar esse lado deles. A arte, o esporte, a valorização não só através da arte, você identificar o que aquela pessoa precisa. Com certeza, porque eu acho que eles têm outra visão de mundo, eles têm outra coisa a se expressar. Inclusive eles têm habilidades maravilhosas, né, que a gente nem sabe, mas tem que deixar eles usufruírem disso, né, dar oportunidade. Criada em 1990, no advento da reforma psiquiátrica do Rio Grande do Sul, a Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, constitui um espaço de inclusão e expressão para portadores de transtorno mental. Seu acervo hoje reúne mais de 200 mil obras, o que representa um inédito patrimônio cultural relativo à loucura. O projeto Arquivo e Testemunho, acervo da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, ajuda a catalogar e preservar as obras da oficina. Em 2017, o projeto foi ganhador do prêmio Rodrigo de Melo Franco Andrade, que reconhece ações de preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com a professora e doutora em Psicologia Social da URGS, Tânia Maragalho Fonseca, coordenadora desse projeto. Queria começar agradecendo por ter aceitado participar do programa, e eu queria começar pedindo para a senhora contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Nossa pesquisa, ela está tendo essa oportunidade de se manifestar publicamente através desse canal, sendo que ela já completa 19 anos, 18 anos, porque começou em 2000, e ela diz respeito às obras expressivas, pintadas, bordadas e escritas pelos pacientes psiquiátricos do Hospital São Pedro de Porto Alegre, e que são produzidas no âmbito da Oficina de Criatividade, que desde 1990 acumula uma imensa quantidade de obras sobre as quais nós, o meu grupo de pesquisa de doutorandos, mestrandos e graduandos de iniciação científica, temos nos debruçado considerando-as como um patrimônio cultural do Estado e também como um arquivo da loucura. Nesses anos de 1990 até agora, cada obra, todas as obras dos pacientes que frequentam a oficina são selecionadas, guardadas, salvadas em grandes envelopes pardos e são acumuladas por nome e por data, compondo assim uma espécie de
de um documentário sobre aquilo que eles fizeram. Então, a pesquisa, ela se traduz em 2 braços. Um deles é o da composição do próprio arquivo, ou seja, como organizá-lo e também salvar as obras das condições do tempo e das intempéries e, enfim, do próprio envelhecimento que o papel, as tintas, etc., sofrem. A professora Blanca Brites é uma das nossas companheiras importantes nesse projeto e ela tem orientado, desde então, a feitura dessa catalogação, como nós chamamos, no mais possível no modelo museológico. O que resulta que, face à multidão enorme de artistas, entre aspas, que nós dispomos, nós tivemos que fazer um recorte e resultou na seleção de 4 coleções, de 4 pacientes que viveram o regime da longa internação, ou seja, vieram para o hospital muito jovens e ali ficaram por 50, 60 anos, sem contato com a família, ou se tiveram contato foram poucos e logo interrompidos, tendo vivido, portanto, o hospital como a sua moradia. Dos 4 selecionados por seu volume, por sua regularidade e, sobretudo, pelo seu impacto estético, somente uma está viva. E em 2017, o projeto, então, que a senhora coordena, foi reconhecida na 30ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. E eu queria saber como surgiu a ideia de levar a pesquisa científica da universidade lá para o hospital. Dentro do escopo do pós-graduação em Psicologia Social ao qual eu pertenço, nós procuramos, e especificamente o meu grupo de pesquisa é dedicado a buscar um entrelaçamento entre ciência, filosofia e arte. Eu vinha de uma tradição como pesquisadora da área do trabalho, ambientes de fábrica, onde fiz meu doutorado e depois, inclusive, o meu próprio pós-doutorado, numa linha de pesquisa chamada Modos de Trabalhar, Modos de Subjetivar, que firmava a ideia de que o trabalho subjetiva e que os diferentes modos de trabalhar efetuam sujeitos diferenciados. E sempre com um cunho crítico em relação ao próprio mundo capitalista que rege as regras do trabalho produtivo. E no ano 2000, final do ano 90, dos anos 90, eu comecei a olhar de uma forma um pouco diferente para essa questão da diferença, da própria diferença, uma vez que a minha tese versou sobre trabalho e gênero, o que eu pensava nessa época e frente ao que eu me confrontei. O trabalho das mulheres na mesma fábrica ou no mesmo ambiente de trabalho, ele difere em relação às exigências, em relação aos prêmios, em relação aos benefícios, como que se fosse um regramento tácito que separa o mundo feminino do mundo masculino no ambiente fabril. Então, desde este aporte das diferenças e das exclusões verificadas no ambiente de trabalho, uma ideia que me
ocorreu juntamente com conversas com uma grande amiga minha portuguesa que estava em Porto Alegre, era sobre o trabalho no Hospital São Pedro. E foi aí que eu levantei, elaborei o primeiro projeto de pesquisa vinculado ao hospital, que não era propriamente ainda vinculado à questão da oficina de criatividade, mas era vinculado ao próprio hospital como sendo um espaço performático da loucura. E dali, com essa primeira inserção, da qual eu até hoje fui desdobrando uma espécie de capítulos de uma grande novela, as coisas foram evoluindo até que eu chegasse em pouco tempo à oficina de criatividade, que me fascinava pela sua produção artística e pela sua estranha militância dentro do hospital. Porque ali na oficina de criatividade sentia-se um clima que não era um clima de hospital. Era um outro mundo dentro do hospital, como se fosse uma ilha separada, a ponto dos próprios pacientes, quando estavam no ambiente da oficina, diziam: bom, agora eu vou lá para o hospital, como se eles próprios fizessem essa distinção movida exatamente pelos modos de trabalhar da oficina. E logo após a pesquisa vai então olhar os modos de trabalhar da oficina. Segundo o IFAM, que foi o órgão que concedeu o prêmio, o projeto é uma iniciativa inovadora e que congrega as ciências humanas e as políticas de saúde. Como se dá a ligação dessas duas áreas, as humanas e a saúde? Bom, particularmente, eu falaria do lugar da psicologia social, que assume uma posição política e crítica frente às políticas públicas e frente às questões de cidadania e às questões de direitos humanos. E nós acreditamos que a nossa pesquisa se torna um instrumento de militância, no sentido de chamar a atenção para os modos de tratar e para os modos de cuidar e para os modos de acreditar ou não acreditar no louco. Nós estamos cansados de saber, de um ponto de vista assim ordinário, que o louco é desacreditado. Tanto que dizer para alguém, você é louco, torna-se um desaforo, torna-se uma ofensa. Os anos todos que erigiram o modelo psiquiátrico e manicomial se pautaram por uma ideia de que no lugar do louco deveria haver algo normalizado, algo ou alguém corrigido. Evidentemente que não estamos aqui diminuindo a problemática da loucura do ponto de vista da sua complexidade e da sua estranheza. Nós poderíamos dizer que, dentre todas as diferenças, e hoje a questão da diferença e da diversidade é um tema candente, raça, gênero, classe social, de todas as que nós podemos conhecer, a loucura é a diferença radical. É a diferença do homem e do não homem. Não no sentido de o louco ser um animal ou ser um não homem, mas ele tem um funcionamento que nem toda a ciência conseguiu explicar e nem toda a filosofia conseguiu conter e contemplar. Então, o que nós temos
são depoimentos, são expressões que podem ser vistas como escritas numa língua diferente daquela em que nós falamos, daquela que é o nosso cânone. São comportamentos diferenciados, são lógicas diferentes. Quando nós trabalhamos lá com o trabalho na oficina, num primeiro braço, a ideia de arrumar o arquivo, organizá-lo, no armazenamento das coisas, e num segundo braço, que é o importantíssimo, que é a pesquisa, nós abrimos as obras, nós olhamos as obras e nós nos tornamos uma espécie de corpos de passagem para o que aquelas obras talvez pudessem estar querendo dizer, para muito além dos diagnósticos dos seus autores. Nós achamos que o arquivo com o qual nós trabalhamos, e isto foi um dos critérios da questão do nosso prêmio, do prêmio que o IFAM e o Ministério da Cultura nos concedeu, de que há algo inclassificável nesse contexto, tanto para os autores quanto para as leituras que se possam fazer das obras desses autores. Então, há vidas muito estranhas convivendo conosco, deixaram rastros que são as suas pinturas, que são os seus bordados, que são escritos. Por exemplo, este aqui é um pequeno livro que nós editamos, publicamos, que foi escrito por uma paciente. Ele foi um grande sucesso da Feira do Livro de 2010. Ela faleceu, acho que no ano seguinte, ou 2 anos depois, eu não lembro. A Lídia Franciscone. E o livro se chama O Sol que Gira. É uma maravilha o que se pode sentir da potência de uma escrita de alguém que você considera impotente, de alguém que você considera incapaz, de alguém que você considera um nada e um ninguém. Pela voz da pesquisa, pela voz das nossas publicações, nós procuramos manifestar e publicizar, dar a ver um outro modo de pensar a loucura, de trabalhar a loucura, perfiladas que estamos com os critérios de vanguarda da reforma psiquiátrica e de todas esses novos ares, né, que ventilam o campo da saúde mental e da saúde pública. A senhora já comentou um pouco como é feita essa catalogação e essa organização, mas eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais dessas escolhas das obras e como vocês guardam elas. Esse trabalho é feito por bolsistas de iniciação científica e de extensão e por voluntários também, que compõem o quadro de arquivistas, como nós chamamos. São eles que passam em revista obra por obra, fazendo a sua mensuração, a descrição do que ela contém, o suporte do suporte, o tipo de procedimento de técnica que foi usada, a situação da obra, se ela contém mofo, fungo, ou, enfim, se tem alguma coisa rasgada, se ela foi ou não em algum momento usada em alguma exposição. São assim características importantes assim de cada uma das obras, e além de ter, evidentemente, a marca de quem a fez e quando foi feita. São procedimentos básicos que compõem uma ficha de catalogação de cada obra, junto com a foto. E isso forma-se um arquivo digital, no sentido de que, paralelamente ao arquivo físico, nós estamos criando também o arquivo digital, para que a pesquisa possa vir a se dar, daqui a um tempo, aberta ao público em geral, mas interessado, evidentemente, mas não mais com as obras materialmente físicas, né? Materiais.
E para finalizar, a senhora vai estar participando de um livro que vai lançar, né? Vai ser lançado. Ótimo. A senhora gostaria de comentar um pouquinho sobre essas bibliografias em que a senhora participou? Muito obrigada pela oportunidade, porque uma das questões importantes da pesquisa é que nós acreditamos que se a pesquisa deve comportar esse gesto de transmissão do saber, do conhecimento e ampliação disso, nada melhor do que escrever livros ou escrever artigos que vão ilustrando os momentos da pesquisa. E este é o caso da nossa, em que a grande linha de pesquisa que nós temos atualmente chama-se arquivo e testemunho. Então, nós consideramos os pesquisadores como testemunhas, e esse testemunho, ele revolve o arquivo e o profana naqueles sentidos clássicos que o arquivo da loucura contempla. Então, nós temos livros de 2010, onde focamos a questão das vidas, ou seja, chama-se Vidas do Fora, o nome desse livro. Seriam assim, quem fez? Como é que se conta a história de vidas de loucos? Será que é possível nós termos biografias de pessoas que são tão desconhecidas, tão apagadas, tão silenciadas, a ponto de não terem mais nem o seu próprio nome preservado? Então, este livro aqui, que foi feito em 2010, ele fala disso, ele fala sobre as vidas, fala sobre os autores, fala sobre essa infâmia. Este outro, que também é contemporâneo ao Vidas do Fora, é um livro que resultou de uma exposição e de um seminário que nós fizemos chamado Eu Sou Você. Aqui a ideia, essa frase é uma frase de uma pintura de um paciente. Ela remete à ideia de que todos nós somos habitantes da loucura. Não temos diagnósticos. E este aqui é um outro livro chamado Testemunhos da Infâmia, em que nós novamente passamos em revista as questões das coleções, considerando agora as obras como testemunhos. Elas estão, embora silenciadas, elas estão testemunhando, elas falaram. Se não falaram por palavras, falaram por imagens. E este, que é o nosso último, ainda não lançado, vai ser lançado agora no primeiro semestre, chama-se Imagens do Fora, e que faz, de alguma forma, um contraponto com o Vidas do Fora. Porque se no Vidas nós olhávamos os autores, aqui nós olhamos as imagens que se desprendem da nossa leitura das obras. Muito obrigada, professora. Eu queria agradecer por ter vindo até aqui e dado essa entrevista para a gente, contado um pouco mais sobre esse trabalho muito bonito que é feito lá no Hospital Psiquiátrico. Obrigada, eu que tenho para agradecer. Muito obrigada.